Fala galera, voltamos então no segundo bloco da aula de hoje para finalizarmos a teoria geral dos contratos, perfeito? E o tema é extinção dos contratos. Já analisamos todo o mundo das obrigações, todos os temas, salvo agora a extinção dos contratos, da teoria geral dos contratos. E a gente já vai trabalhar no próximo bloco, no terceiro bloco da aula de hoje, a responsabilidade civil, que são temas quentes, são temas importantes, é um tema que sempre vem caindo em provas. Bom, no mundo da extinção dos contratos dentro do Código Civil, é iniciado lá no artigo 472 até o artigo 480. Vamos aqui para a câmera 2. E aí o seguinte, o 472 ao 480 trabalha com o assunto extinção dos contratos. Mas existem outros motivos que podem vir a fazer extinguir esse negócio, esse contrato. Então vamos lá na nossa tela digital trabalhar os motivos que acarretam a extinção dos contratos. Então olha aqui, estou anotando com vocês, extinção dos contratos, você aí também montando o seu caderninho, extinção dos contratos. Compartilhe aí com os seus amigos esse tema, extinção dos contratos. O primeiro motivo que acarreta a extinção de um contrato é o cumprimento, é o adimplemento dele. Então, o cumprimento, o adimplemento faz com que o contrato seja extinto. Esse cumprimento, esse adimplemento pode se dar, por exemplo, pelo pagamento. E nós estudamos lá no direito obrigacional que o pagamento pode ser direto, o pagamento pode ser indireto e podemos estar também de frente com uma regra especial de pagamento, não é isso? Então, dentro do mundo do pagamento, que está dentro dessa ideia do adimplemento, porque dentro de uma relação obrigacional, contratual, as partes têm como objetivo adimplir aquela obrigação assumida. Então, dentro dessa ideia, nós observamos isso. Então, o primeiro motivo que gera a extinção do contrato é o adimplemento obrigacional. Vamos lá na tela. Vou lá, então, colocar isso para vocês, para organizar o seu caderno. O adimplemento. E esse adimplemento pode ser exemplificado pelo pagamento. Pagamento esse, como ele disse, que a gente já estudou no módulo de obrigações, pode ser direto, pode ser indireto, e pode ser uma regra especial de pagamento, ok? Uma regra especial de pagamento. Bom, mas existem outros motivos que geram a extinção desse contrato. Um segundo motivo que eu posso trabalhar com vocês aqui de extinção do contrato é o término do prazo. Então vamos colocar lá o término do prazo como outro motivo para se extinguir o contrato, para se extinguir essa obrigação contratual. Então, o primeiro motivo, adimplemento, eu exemplifiquei pela ocorrência do pagamento. Segundo motivo, término do prazo, ok? Término do prazo. Pois bem, analisem aqui, meus amigos e minhas amigas, essa situação. Aqui vamos trabalhar, aqui vamos analisar agora um terceiro motivo. Qual seria esse terceiro motivo? Vamos lá. O contrato pode ser extinto por uma causa anterior ou posso falar causas anteriores. Cris, me dá um exemplo de causa anterior? Me dá um exemplo de causas anteriores? Posso, claro que te dou um exemplo. Bom, vamos aqui exemplificar com os vícios ou defeitos do negócio jurídico que você estudou na turma, lá quando analisou a parte geral do direito civil. Então aqui vou trabalhar na tela como exemplo de vícios ou defeitos do negócio jurídico. Vícios ou defeitos do negócio jurídico. Então percebam aqui, tá? Na turma que você está comigo da advocacia pública, aqui você arrebentando no portal Carreira Jurídica,
quais são os vícios ou defeitos do negócio jurídico? Você lá na parte geral analisou os vícios de consentimento ou da vontade e o vício social ou uma certa controvérsia, trabalhando com o plural, né? Em vez de falar vício social, falar vícios sociais. Vamos ver isso? Olha aqui na tela. Os vícios de consentimento, nós podemos falar que temos o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e mais quem? E a lesão. Então, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Estão acompanhando? Dê sinal de vida aí, galera. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Todos eles são vícios de consentimento ou da vontade. Vícios de consentimento ou da vontade. Mas aí, número 2, vamos lá colocar o vício, eu vou botar vícios sociais. Em vez de falar vício social, vou colocar vícios sociais. Por quê? Porque aqui tem uma controvérsia. Qual a controvérsia? É fato que o vício social, é a fraude contra credores. Isso é vício social. Ok? Fraude contra credores. Figura que inicia lá no artigo 158 da legislação civil. Mas há uma controvérsia que recai sobre a simulação. Parte da doutrina do direito civil, Parte da doutrina do direito civil destaca que a simulação não é um vício social, é um vício. Trata-se de um vício, mas não é vício social. Ok? É um vício, mas não é um vício social. Ok? Parte da doutrina. Outra parte da doutrina diz que a simulação ainda se encaixa como vício social. Então o tema é controvertido. Parte dos civilistas entende que a simulação não se encaixa mais como vício social, é um vício. Mas outra parte da doutrina diz não, a simulação é ainda um vício social. O fato que eu posso dizer e destacar que a simulação é o único vício que trabalha com o tema nulidade absoluta. Então a simulação, repito, é o único vício que acarreta a nulidade absoluta. O único vício que acarreta a nulidade absoluta. Tudo bem? Beleza? Então, é um tema extremamente importante, extremamente caloroso, tá? Que a simulação é o tema de nulidade absoluta. E aí, você observa isso no artigo 167. Cris, se houve uma simulação, qual é o prazo para que a pessoa venha propor a ação? Se ocorreu uma simulação, qual é o prazo que a parte irá propor para buscar a nulidade absoluta? Gente, muita atenção. Câmera 1. Se o caso é de nulidade absoluta, Rômulo, só para avisar, meu tempo, tá? Se o caso é de nulidade absoluta, não há prescrição e nem decadência. Então a parte poderá propor ação a qualquer tempo. Então, quando casa de simulação e o tema é nulidade absoluta, ela não se sujeita à prescrição e não se sujeita à decadência. Olha que ponto importante para vocês. Agora, olha só, muito cuidado. Para os outros vícios que estão aí na tela, bota lá na tela para eles, que eu vou aqui marcar com marca-texto. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e a fraude contra credores. Todos esses vícios que eu te falei, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, todos esses vícios, eles são passíveis de uma ação anulatória. A parte poderá propor, tá, uma ação anulatória quando presente um erro, um dolo, uma fraude contra credor, por exemplo. E aí, aqui, tem todo o sentido quando a gente lê o artigo 171
171, tá anotando? Combinado com o artigo 178. Então, o artigo 171, combinado com o artigo 178, trabalham com esse tema. Ok? Bom, aqui, vou voltar aqui e mudar até a cor. A fraude contra credores, a lesão, o erro, o dolo, a coação e o estado de perigo são casos de anulabilidade. Então, vou colocar aqui anulabilidade, ok? Qual o prazo, então? Qual é o prazo para eu propor a ação anulatória? O caso para se propor a ação anulatória é o prazo de 4 anos decadenciais. Então, são 4 anos decadenciais para a propositura da ação anulatória. Aqui eu só faço uma observação. Isso a gente já estudou na parte geral. Para você lembrar, lembre que essa ação anulatória na fraude contra credores, a doutrina deu um nome de ação pauliana ou revocatória, que tem o prazo de 4 anos para a sua propositura. Todo mundo aí? Beleza? Pegaram essa dica? Então, a ação na fraude contra credores é uma ação anulatória, mas que a doutrina deu o nome de ação o quê? Pauliana ou de ação revocatória. Qual é o prazo? 4 anos. Prescricionais? Não. Decadenciais. Ok? Então, uma coação ela é uma causa anterior à realização do contrato. Uma coação é uma causa anterior à realização do contrato e poderá gerar a sua extinção. A fraude contra credores é uma causa anterior. A simulação é uma causa anterior e pode gerar aí a extinção do contrato. Então, já estudamos como modalidade de extinção do contrato o adimplemento, o término do prazo e também a ocorrência de uma causa anterior. Mas para dar sequência no nosso estudo, vamos lá para o número 4, que seria a quarta causa que acarreta a extinção do contrato. Qual seria a causa de número 4? Seria aí aquilo que nós chamamos de causa número 4, que são causas posteriores. Então, vamos lá na tela. Causas posteriores. Causas posteriores. Que causas posteriores são essas? Nós podemos ter um distrato como uma causa posterior, não é? Então, aqui, número 1, distrato. E onde está o distrato, Cris, no Código Civil? No artigo 472. Bota lá na tela para eles. Artigo 472, todo mundo aí? 472, tá? Do Código Civil. O tema é distrato. Bora compartilhar agora nesse momento. Tema distrato, 472 do Código Civil. A lei é clara e diz: o distrato far-se-á da mesma forma exigida pelo contrato. Então, se o contrato exige escritura pública, o distrato far-se-á por escritura pública. Então, se o contrato exige escritura pública, o distrato far-se-á por escritura pública. Se o contrato não exige nada, olha, princípio da liberdade das formas no negócio jurídico, o distrato poderá ocorrer também de qualquer forma, o contrato não exige nada. Então, há esse pensamento que far-se-á o distrato da mesma forma exigida pelo contrato. Esse é um ponto bom e importante para todos vocês. Mas aí, aqui podemos mencionar que o distrato também poderá ser chamado de resilição. Resilição bilateral. Então, resilição bilateral, que é o desfazimento do negócio por vontade de ambas as partes. Porque o que significa resilir? O que significa resilição? Resilir significa vontade, ok? Resilir significa vontade. Então, esse é um tema